A última coisa que Germana Rodrigues lembrava antes do mundo escurecer era o cheiro de desinfetante misturado com café requentado no elevador do edifício comercial Mar Azul. O que ela não imaginava é que acordaria nos braços de um homem de olhos verdes que mudaria sua vida para sempre e que estava sendo filmada pelas câmeras de segurança em um dos momentos mais constrangedores de sua carreira. Ei, ei! Calma, uma voz masculina suave a trouxe de volta à realidade. Você está bem? Germana piscou algumas vezes, tentando focar a visão. Um rosto preocupado se materializou acima do seu, características marcantes emolduradas por cabelos castanhos levemente desalinhados. Ela estava literalmente nos braços de um estranho, no chão de mármore frio do lobby. O que aconteceu? Murmurou, tentando se sentar. Você desmaiou no elevador. Sorte que eu estava descendo quando as portas se abriram. Ele a ajudou com cuidado a se apoiar na parede. Sou Israel Gomes. Germana, ela respondeu automaticamente, ainda zonza. Desculpa, eu nunca... Isso não é normal, eu juro. Israel sorriu de lado. Um sorriso que tinha algo de sarcástico e gentil ao mesmo tempo. Bem, para uma primeira impressão, foi bastante memorável. Germana sentiu o rosto esquentar. Ótimo. Como se não fosse constrangedor o suficiente desmaiar em público, ainda tinha que fazer isso na frente de um homem que parecia ter saído de uma revista. Você estava indo para qual andar? Ele perguntou, oferecendo a mão para ajudá-la a levantar. 10º. Consultoria para o abrigo Patas e Almas. Ela aceitou a ajuda, notando que ele tinha mãos firmes e calejadas. Estranho para alguém que usava um relógio que parecia custar mais que seu aluguel de 6 meses. Que coincidência, eu também vou para o 10º. Eles entraram juntos no elevador e Germana tentou ignorar o fato de que ele cheirava a algo caro e masculino, com um toque sutil de sal marinho. Então você trabalha com animais? Israel perguntou, quebrando o silêncio. Sou veterinária. E você? Deixa eu adivinhar, consultor financeiro, advogado, ou talvez seja o Israel das Casas Bahia. Ela disse com um sorriso irônico. Ele soltou uma gargalhada genuína. Israel das Casas Bahia? Essa é nova. Desculpa, é que você tem cara de quem vende móveis em prestações sem juros. Germana se surpreendeu com a própria desenvoltura. Talvez o desmaio tivesse afetado seus filtros sociais. Na verdade, eu trabalho com varejo, lojas de departamento. Ah, então eu acertei. Você é tipo um irmão do Riachuelo. As portas do elevador abriram no 12º andar e eles caminharam pelo corredor em direções opostas. Foi um prazer conhecer você, Germana. Israel se virou antes de entrar em uma sala. E da próxima vez, tenta comer alguma coisa antes de sair de casa, ok? Foi culpa do café requentado de 3 dias, não da falta de comida. Ela gritou de longe, mas ele já havia desaparecido atrás de uma porta. Germana balançou a cabeça, sorrindo sem querer. Que homem estranho. Gentil, mas com um humor ácido que combinava com o dela. E por que diabos ela estava pensando nisso? 1 hora depois, durante a reunião com os responsáveis pelo abrigo Patas e Almas, Germana descobriu que suas preocupações iam muito além de encontros casuais em elevadores. O que vocês querem dizer com problema de zoneamento? Ela perguntou, estudando as plantas e documentos espalhados pela mesa. Márcia, a coordenadora do abrigo, suspirou pesadamente. Uma empresa quer construir um complexo comercial bem ao lado do nosso terreno. Se conseguirem a aprovação ambiental, vamos ter que nos mudar. E com 200 animais resgatados, você entende o problema. Que empresa? Gomes Anvida, aquela rede de lojas de departamento que está se expandindo pelo Brasil todo. O dono é bilionário, meio recluso. Dizem que ele não liga para nada além do lucro. Germana sentiu algo desagradável se formando no estômago. Gomes? Como Israel Gomes? Exato. Você conhece? Antes que Germana pudesse responder, seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Era Nina, sua melhor amiga, marcando-a em um vídeo.
Gente, olhem só essa veterinária desmaiando no elevador. KKKKK morre, mas passa bem. O vídeo tinha as imagens da câmera de segurança do lobby. Lá estava ela, caindo graciosamente nos braços de Israel, enquanto uma legenda dizia: quando você vê a conta do cartão chegando. 3.000 visualizações em 2 horas. Eu vou matar alguém, murmurou Germana guardando o celular. E pensar que por alguns minutos ela tinha achado Israel Gomes charmoso. O mesmo homem que agora ameaçava o lugar que ela mais amava em Camboriú e que de quebra havia se tornado involuntariamente famoso em suas redes sociais pelo pior motivo possível. A guerra estava declarada. Na manhã seguinte, Germana acordou com seu gato Lord Byron pisando em sua cara às 5:30 da manhã, exigindo salmão gourmet como se fosse um pequeno tirano peludo. Byron, você come ração, igual gato normal, murmurou, empurrando o felino para o lado. Byron a encarou com o desdém típico de quem sabia exatamente quanto valia e não estava disposto a negociar. Tá bom, tá bom. Patê de fígado é o máximo que você vai conseguir. Enquanto preparava o café, Germana checou o celular e quase derrubou a xícara. O vídeo do elevador havia chegado a 50.000 visualizações durante a noite. Pior, alguém havia descoberto sua identidade e criado memes. Germana Rodrigues, a veterinária que desmaia em elevador, mas salva animais no chão. Plot twist. Ela fingiu desmaiar para conhecer o bonitão. Eu sendo eu em qualquer situação social. Perfeito, suspirou, tomando um gole de café amargo. Agora sou um meme ambulante. Seu celular tocou. Era sua avó, Dona Clarice, ligando de Joinville. Germana, menina, vi seu vídeo no YouTube. Que gracinha você fazendo charme para aquele rapaz bonito. Vó, eu desmaiei de verdade. E o rapaz bonito é meu inimigo número 1. Inimigo? Querida, você está nos braços do homem, não lutando boxe. E outra coisa, descobri quem é ele. Israel Gomes, dono da Gomes em Vida. Bilionário, solteiro, 30 e poucos anos. Você pescou um peixe grande. Eu não pesquei ninguém. Ele vai destruir o abrigo de animais. Ah, então é por isso que você está interessada nele. Nada como um pouco de tensão para temperar o romance. Vó, Germana, menina, escuta a voz da experiência. Os homens mais interessantes sempre vêm com problema. Seu avô tentou me roubar uma galinha quando nos conhecemos. Ele não tentou me roubar uma galinha. Ele tentou roubar 200 animais abandonados. É pior mesmo, mas pelo menos é rico. Depois de desligar o telefone, Germana se arrumou para mais um dia de consultoria no abrigo, determinada a encontrar uma solução para o problema do terreno. Ela não deixaria Israel Gomes, ou Sr. Magazine Luiza, como agora o chamava mentalmente, destruir o trabalho de anos. No abrigo, encontrou uma situação inesperada. Um homem alto, de cabelos grisalhos e terno caro, conversava com Márcia perto do portão. Germana, Márcia acenou. Venha cá, este é o senhor. Adalberto Manso, da Secretaria do Meio Ambiente. Adalberto estendeu a mão com um sorriso que não chegou aos olhos. Senhora Rodrigues, muito prazer. Vim pessoalmente avaliar a situação delicada do terreno. Delicada como? Germana apertou a mão dele, sentindo algo viscoso na palma. O homem suava demais para um dia relativamente fresco. Bem, existem algumas irregularidades nos documentos de ocupação do abrigo. Nada que não possa ser resolvido com a colaboração de todos os envolvidos. A forma como ele disse resolvido fez Germana arrepiar. Que tipo de colaboração? Adalberto olhou ao redor como se certificasse de que ninguém mais estava ouvindo. Digamos que alguns ajustes nos relatórios ambientais poderiam beneficiar ambas as partes. O abrigo permanece, a construção acontece, todo mundo feliz. E o que isso custaria? Germana cruzou os braços. Ah, não falamos de dinheiro aqui, doutora Rodrigues. Falamos de parcerias estratégicas.
Márcia pareceu confusa, mas Germana entendeu perfeitamente. Chantagem disfarçada de burocracia. Vou pensar no que você disse, respondeu mantendo a voz neutra. Depois que Adalberto saiu, Márcia se virou para ela. O que foi aquilo? Problema. Grande problema. Naquela tarde, Germana estava examinando um cão resgatado quando ouviu vozes conhecidas no pátio. Espiou pela janela e viu Israel conversando com dois homens de terno, apontando para diferentes áreas do terreno ao lado. Impulso. Puro impulso a fez sair pela porta dos fundos e se esconder atrás da cerca que dividia os dois terrenos. O projeto está aprovado pelos órgãos competentes, dizia um dos homens de terno. Só falta a licença ambiental definitiva. E quanto ao abrigo de animais? A voz de Israel soou mais séria do que ela lembrava. Questão de tempo. Adalberto garante que eles vão ter que sair. Adalberto quem? Manso, o cara da prefeitura que está facilitando o processo. Germana prendeu a respiração. Israel estava mesmo em conluio com aquele homem viscoso. Eu não quero que ninguém seja prejudicado, Israel disse. Se o abrigo precisa se realocar, vamos custear a mudança integralmente. Israel, você é muito bonzinho. É só um monte de vira-lata e uma veterinária metida a salvadora do mundo. Germana sentiu o sangue ferver. Veterinária metida? Ela ia mostrar para eles o que era uma veterinária metida. Essa veterinária metida tem nome, disse, aparecendo de trás da cerca como uma fúria de 1,65 m. E também tem ouvidos funcionais. Os três homens se viraram, surpresos. Israel teve a decência de parecer constrangido. Germana, Doutora Rodrigues para você, Sr. Magazine. Ela interrompeu. E já que está tão preocupado em custear nossa mudança, que tal custear sua própria? Para bem longe daqui, você não entende a situação. Eu entendo perfeitamente. Você quer construir seu shopping em cima do trabalho de anos, empurrar 200 animais para qualquer lugar e ainda se faz de bonzinho, oferecendo uma mixaria para facilitar nossa saída. Israel se aproximou da cerca, o rosto sério. Não é bem assim. Não? Então me explica como é, senhor filantropo. Você poderia parar de me chamar por esses apelidos ridículos? Eu paro quando você parar de tentar destruir o lugar que eu mais amo nesta cidade. Os dois se encararam através das grades da cerca, a tensão elétrica no ar. Os homens de terno trocaram olhares desconfortáveis. Israel, nós vamos indo, disse um deles. Boa ideia, Germana falou sem tirar os olhos de Israel. E levem o Sr. Casas Bahia junto. Quando ficaram sozinhos, Israel suspirou. Você tem mesmo que ser tão difícil? Difícil? Eu não sou difícil. Eu sou persistente. Existe diferença. Sim, pessoas difíceis geralmente são mais charmosas. Germana piscou, desconcertada pelo comentário inesperado. Você não vai me convencer com charme barato. Quem diz que é barato? Ele sorriu daquele jeito sarcástico de novo. E por um segundo, só por um segundo, Germana quase esqueceu porque estava brava com ele. Na manhã de sábado, Germana acordou com uma mensagem de Nina. Evento de resgate na Praia Central, às 9h. Vem que preciso de ajuda e fofoca sobre o bonitão do elevador. Germana se arrumou rapidamente, colocou Byron na transportadora, ele protestou com miados indignados e seguiu para a praia. O evento era imenso, dezenas de voluntários, tendas, veterinários, ONGs e uma multidão de curiosos com celulares na mão. Finalmente, Nina correu ao encontro dela. Você virou celebridade. 3 pessoas já me perguntaram se você era a moça do elevador. Maravilhoso. Agora sou conhecida como a veterinária que desmaia. Podia ser pior. Podia ser conhecida como a veterinária que não consegue segurar um hamster. Nina. Tá. Vem, temos 5 cães feridos que chegaram durante a madrugada. Elas estavam montando uma área de triagem quando Germana ouviu uma comoção próxima à água. Um grupo de pessoas havia se reunido em volta de algo e gritos de "Cuidado!" e "Segurem ele!" ecoavam pela praia. O que será que... Nina começou.
Uma figura familiar surgiu da multidão, carregando nos braços um vira-lata de porte grande, que parecia ter pelo menos 40 quilos. Israel Gomes, usando uma camiseta simples e bermuda, os cabelos bagunçados pelo vento, lutava para manter o cão agitado sob controle. "Alguém pode ajudar? Ele está machucado na pata!" gritou, se aproximando da área veterinária. Germana congelou por um segundo. Israel estava ali, como voluntário, sujo de areia e claramente preocupado com o animal ferido. "Aqui!" ela gritou de volta, preparando rapidamente uma maca improvisada. "Coloca ele aqui com cuidado." Israel obedeceu, e enquanto colocavam o cão na maca, suas mãos se tocaram brevemente. Ela fingiu não notar a pequena descarga elétrica que sentiu. "Ele foi atropelado?" perguntou, examinando o animal. "Não, acho que se cortou em vidro quebrado na areia. Tem bastante sangramento na pata traseira esquerda." Germana se impressionou com a observação precisa. Ele realmente entendia de animais. "Nina, traz o kit de sutura", ordenou, já entrando em modo profissional. Enquanto trabalhava, Israel ficou ao lado, ajudando a manter o cão calmo. Suas mãos eram firmes e gentis ao mesmo tempo, e o animal parecia confiar nele instintivamente. "Como você soube que ele estava machucado?" ela perguntou, fazendo os pontos. "Eu o vi mancando perto das pedras. E como ele deixou eu chegar perto, imaginei que precisava de ajuda. Animais feridos geralmente fogem de estranhos. Talvez eu não seja tão estranho assim." Germana levantou os olhos e encontrou o olhar verde dele. Por um momento, esqueceu que estava brava com ele. "Pronto", disse, terminando o curativo. "Vai ficar bom. Precisa de um lar temporário até cicatrizar completamente." "Eu posso ficar com ele", Israel disse imediatamente. "Você?" Germana não conseguiu esconder a surpresa. "Por que não? Tenho espaço, tempo e já cuidei de animais antes. Mas você não é do tipo que..." Ela parou, percebendo que estava fazendo suposições. "Do tipo quê? Que se importa com vira-latas? Que tem coração? Não é isso, é que você..." Germana gesticulou vagamente na direção dele. "Você tem cara de quem tem mordomo para dar comida para os peixes dourados." Israel riu, uma risada genuína e gostosa. "Eu não tenho peixes dourados. Tenho um gato chamado Lord Byron, que só me respeita depois que sirvo salmão gourmet." Germana quase derrubou os instrumentos cirúrgicos. "Você tem um gato chamado Lord Byron?" "Tenho." "Por que essa cara de susto?" "O meu gato se chama Lord Byron." Eles se encararam em silêncio por alguns segundos, processando a coincidência. "Sério?" ele perguntou. "Sério. E ele também só me respeita depois do salmão gourmet." "Que estranho. Muito estranho." Nina, que havia ficado observando a conversa de longe com um sorriso maroto, se aproximou. "Desculpem por interromper esse momento de conexão felina, mas temos uma emergência ali na tenda 3. Germana se levantou rapidamente, mas antes de sair, se virou para Israel. "Você realmente vai cuidar do Rex?" Ela havia batizado o cão mentalmente. "Rex é o nome dele agora." "Como você sabe o nome dele?" ele me disse. Israel sorriu de novo, daquele jeito que fazia algo estranho acontecer no estômago de Germana. "Então vou cuidar do Rex. Você pode vir visitá-lo quando quiser, para verificar se estou fazendo um bom trabalho." "Pode ser." 2 horas depois, quando o evento estava terminando, Germana viu Israel se despedindo de outros voluntários perto do estacionamento. Rex estava dormindo tranquilamente em uma caixa de transporte no banco de trás de um carro que definitivamente não era um carro de bilionário. Era um Honda Civic comum, meio velho, com adesivos de proteção ambiental no para-brisa. "Não era isso que eu esperava", murmurou para si mesma. "O que você não esperava?" A voz de Nina a sobressaltou. "Nada. Só... ele é diferente do que eu pensei." "Diferente como?" "Mais... humano." "Germana, você está ficando com cara de apaixonada." "Não estou." "Está sim."
É aquela cara que você faz quando encontra um animal ferido na rua, tipo, eu vou salvar essa criatura e fazer ela me amar. Nina, ele ainda é o inimigo. Ele ainda quer construir em cima do abrigo. E se ele não quiser mais? Como assim? E se hoje mudou alguma coisa? Você viu como ele se comportou aqui? Não parece com alguém que odiaria um abrigo de animais. Germana olhou novamente na direção do estacionamento, mas o Honda Civic já havia sumido. É complicado, Nina. Os melhores relacionamentos sempre são. Não é um relacionamento. Ainda não. Naquela noite em casa, Germana estava dando banho em Byron quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Germana? É o Israel. Seu coração deu uma batida estranha. Como conseguiu meu número? Nina me deu. Espero que não se importe. Depende do motivo da ligação. Rex está bem, mas acho que ele sente sua falta. Fica olhando para a porta como se esperasse alguém. Animais machucados ficam inseguros em lugares novos. Ou talvez ele se acostumou com você cuidando dele. Talvez houve uma pausa confortável na linha. Germana? Sim? Sobre o projeto de construção, eu queria conversar com você. Pessoalmente, existem coisas que você não sabe. Que tipo de coisas? Do tipo que é melhor conversar cara a cara. Você toparia tomar um café comigo amanhã? Germana olhou para Byron, que a encarava com desaprovação por ter parado de escová-lo. Não é um encontro, disse rapidamente. Claro que não, é uma reunião de negócios informal. Com café. Com café. Tá bom, mas eu escolho o lugar. Perfeito. Pode ser onde você quiser. Café do seu Antônio, na rua da igreja, às 10 da manhã. Estarei lá. Depois que desligou, Germana percebeu que estava sorrindo. Byron miou indignado, lembrando-a de que ainda havia um gato molhado esperando atenção. Eu sei, Byron. É uma péssima ideia. Byron miou de novo, como se concordasse completamente. Germana chegou ao café do seu Antônio 10 minutos atrasada, propositalmente. Era uma estratégia. Nunca chegue primeiro quando for confrontar o inimigo. Mas quando empurrou a porta de vidro do pequeno café, Israel já estava lá, sentado numa mesa de canto, lendo um livro. Um livro sobre filosofia estoica. Sério? Disse, se aproximando da mesa. Marco Aurélio num domingo de manhã? Israel levantou os olhos, fechando o livro. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você está tentando me impressionar com citações filosóficas? Não, estou tentando me lembrar de manter a calma durante esta conversa. Germana se sentou na cadeira à frente dele, pediu um café pingado para seu Antônio e cruzou os braços. Então fala. O que é tão importante que não podia falar por telefone? Israel suspirou, guardando o livro. Primeiro, a construção não é minha ideia, é da diretoria. Segundo, eu não sabia da existência do abrigo quando o projeto foi aprovado. Terceiro, desde ontem estou tentando encontrar uma forma de cancelar tudo. Cancelar? Germana quase derrubou a xícara de café que seu Antônio havia acabado de trazer. O terreno não vale a briga. Existem outros lugares em Camboriú onde posso construir sem afetar o trabalho de vocês. E por que você mudou de ideia? Israel hesitou, mexendo no açúcar. Por causa do Rex e por causa de você. De mim? Ontem, te vendo trabalhar com os animais feridos, eu percebi que existem coisas mais importantes que expansão comercial. Germana o encarou, tentando detectar sinais de mentira. Mas Israel parecia genuíno. Isso é muito bonito, mas como eu sei que você não está tentando me enganar? Porque ele tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Eu já cancelei. Germana abriu o envelope. Dentro havia documentos oficiais cancelando o projeto de construção, assinados e carimbados. Como influência tem suas vantagens. Consegui acelerar a papelada. Mas isso deve ter te custado uma fortuna. Algumas coisas não têm preço. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, Germana processando a informação enquanto tomava seu café. Obrigada, disse finalmente. Não precisa agradecer. Era a coisa certa a fazer. Então agora somos... o quê?
Amigos? Israel sorriu. Podemos começar por aí. O celular de Germana tocou. Era Márcia, do abrigo, soando desesperada. Germana, você precisa vir aqui agora. A polícia está aqui. Dizem que temos remédios veterinários roubados. O quê? Isso é impossível. Eles têm um mandado de busca e apreensão. E tem mais. Tem uma câmera de TV aqui filmando tudo. Germana se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Eu vou para aí agora. O que aconteceu? Israel perguntou, notando o desespero dela. Alguém denunciou o abrigo por roubo de medicamentos. Isso vai destruir nossa reputação. Você quer que eu vá junto? Para quê? Para ajudar. Eu tenho advogados, contatos. Israel, você mal me conhece. Por que faria isso? Ele se levantou também, deixando o dinheiro na mesa. Porque algumas pessoas valem a pena conhecer melhor. No abrigo, a situação era pior do que a Germana havia imaginado. Viaturas da polícia, uma equipe de TV local e Adalberto Manso conversando animadamente com os repórteres sobre irregularidades graves e má conduta profissional. Aquela é a veterinária. Germana ouviu um repórter dizer quando ela e Israel se aproximaram. Doutora, Rodrigues! O repórter veio correndo com o microfone. É verdade que a senhora estava vendendo medicamentos veterinários no mercado negro? O quê? Isso é absurdo! Temos uma denúncia anônima de que medicamentos controlados foram encontrados em sua residência. Germana sentiu o mundo girar. Israel segurou seu braço discretamente, mantendo-a firme. Onde está o delegado responsável? Ele perguntou ao repórter com voz firme e autoritária. Quem é o senhor? Israel Gomes, advogado da doutora. Rodrigues. Germana olhou para ele, surpresa. Ele não era advogado, mas estava mentindo para protegê-la. O delegado Rômulo Galvão se aproximou e Germana suspirou aliviada. Eles haviam namorado por alguns meses, 2 anos atrás. Rômulo era uma boa pessoa. Germana, ele disse baixinho, você tem alguma ideia de quem poderia ter feito essa denúncia? Não faço a menor ideia. Eu nunca... Rômulo, você me conhece? Eu sei. Por isso estou tentando resolver isso da forma mais discreta possível. Delegado. Adalberto se aproximou com um sorriso oleoso. Espero que tomem as medidas cabíveis. Não podemos permitir que profissionais desonestos manchem a reputação da cidade. Senhor Manso, Rômulo respondeu friamente, vamos aguardar os resultados da busca antes de fazer qualquer declaração. Israel observava tudo em silêncio, mas Germana notou que ele prestava atenção especial na conversa entre Rômulo e Adalberto. 2 horas depois, a busca terminou sem encontrar nada irregular. Os policiais se retiraram, mas o estrago estava feito. O vídeo da operação já estava nos sites de notícias locais, com manchetes como Veterinária investigada por venda ilegal de medicamentos e Escândalo no abrigo de animais de Camboriú. Isso vai arruinar minha carreira, Germana murmurou, sentada no banco de um dos canis, com Rex, que havia sido trazido de volta por Israel, deitado ao lado dela. Não vai. Israel se sentou ao lado. Vamos descobrir quem fez isso e provar sua inocência. Por que você está me ajudando? Sério, eu não entendo. Israel ficou em silêncio por um momento, fazendo carinho em Rex. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe morreu num acidente de carro. Meu pai ficou completamente perdido, e eu acabei passando muito tempo na casa da minha avó. Ela tinha um abrigo de animais no quintal dos fundos. Cães, gatos, até um papagaio que xingava em 3 idiomas. Foi lá que aprendi que cuidar de quem precisa é o que dá sentido à vida. Germana o encarou, vendo uma vulnerabilidade que ele não havia mostrado antes. Sua avó ainda tem o abrigo? Não, ela mora num asilo agora, meio confusa com a idade. Mas eu nunca esqueci as lições que aprendi lá. E por isso você quer me ajudar? Por isso e por quê? Ele hesitou. Porque eu me importo com você, mais do que deveria, considerando que nos conhecemos há 3 dias. Antes que Germana pudesse responder, Nina apareceu correndo pelo pátio. Germana,
Você precisa ver isso. Ela acenou com o celular. Vivian Andrade, aquela influenciadora, está postando sobre você. Quem é Vivian Andrade? Israel ficou tenso ao lado dela. Minha ex-noiva, murmurou. Sua o quê? Germana pegou o celular de Nina e leu a postagem em voz alta. Conheci uma veterinária que finge ser santa, mas na verdade vende remédios ilegalmente. Cuidado com falsos moralistas que se aproveitam do amor aos animais para lucrar. A postagem já tinha milhares de curtidas e centenas de comentários maldosos. Israel, Germana se virou para ele, a voz perigosamente baixa. Sua ex-noiva está tentando me destruir e você não achou relevante me contar que vocês foram noivos? Germana, eu posso explicar. Explica depois. Agora eu quero saber que outras coisas importantes você esqueceu de mencionar. Na segunda-feira de manhã, Germana estava em seu apartamento tentando responder e-mails de clientes, cancelando consultas quando Israel apareceu na porta com Rex, uma sacola de supermercado e uma expressão culpada. Antes que você me bata com alguma coisa, disse rapidamente, eu trouxe explicações, café gourmet e biscoitos para Byron. Byron apareceu como um pequeno fantasma peludo, cheirando a sacola, e decidiu que Israel era temporariamente aceitável. E traidor, murmurou Germana para o gato, mas deixou Israel entrar. Vivian e eu terminamos há 6 meses. Ele começou, preparando café na cozinha minúscula, enquanto Germana se sentava no sofá com Rex. O noivado durou 2 anos. O relacionamento foi um erro completo. E por que ela está tentando me destruir? Porque ela acha que você é uma ameaça. Ameaça como? Israel parou de mexer o café e a encarou. Porque ela viu o vídeo do elevador. E porque ontem apareceram fotos nossas no café do seu Antônio. E porque ela me conhece bem o suficiente para saber quando eu estou interessado em alguém. Germana sentiu algo quente se espalhar pelo peito, mas forçou-se a manter a compostura. Interessado como? Do tipo que não dormi direito desde que te conheci, porque fico pensando nos seus olhos cor-de-mel e no jeito que você fica brava quando está defendendo alguma causa. Meus olhos não são cor-de-mel. São sim. E você está desviando do assunto. Que assunto? O fato de que estou apaixonado por você e você está fingindo que não se importa. Germana quase derrubou Rex do colo. Você está o quê? Apaixonado. Perdidamente, irremediavelmente apaixonado. Israel trouxe 2 xícaras de café e se sentou na poltrona em frente ao sofá. E antes que você diga que é muito rápido, eu sei que é. Mas algumas coisas na vida não seguem cronogramas lógicos. Israel, e eu sei que você sente alguma coisa também, porque você fica vermelha quando eu sorrio, e porque ontem no abrigo você deixou eu segurar sua mão, e porque está me encarando agora como se quisesse me beijar, mas tivesse medo. Eu não estou... Está sim. Eles se encararam em silêncio por alguns segundos, a tensão sexual praticamente visível no ar. Byron escolheu aquele momento para pular no colo de Israel e começar a ronronar. Até seu gato gosta de mim, Israel disse, fazendo carinho atrás das orelhas de Byron. Ele gosta de qualquer um que traga biscoitos gourmet. E você? Eu sou mais exigente que Byron. Bom, eu gosto de desafios. O celular de Germana tocou, interrompendo o momento. Era Rômulo. Germana descobriu algumas coisas sobre a denúncia anônima. Você pode vir à delegacia? Claro, posso ir agora. E traga seu advogado, se ele ainda estiver representando você. Germana olhou para Israel, que acenou concordando. Na delegacia, Rômulo os recebeu com uma expressão séria. A denúncia partiu de um telefone público, mas conseguimos rastrear algumas coisas interessantes. Ele mostrou algumas folhas de papel. O depoimento menciona detalhes muito específicos sobre medicamentos que só alguém da área veterinária saberia. Tipo, o quê? Germana perguntou. Marcas comerciais de anestésicos, dosagens específicas, protocolos de armazenamento. Quem fez a denúncia tem conhecimento técnico.
Então não foi Vivian, Israel murmurou. Exato. Ela pode estar difamando você nas redes sociais, mas a denúncia criminal veio de outra pessoa. Quem mais teria interesse em me prejudicar? Germana se sentou, confusa. Alguém que quer o abrigo fechado, Israel disse lentamente. Alguém que se beneficiaria se vocês fossem obrigados a sair do terreno. Adalberto. Rômulo e Germana falaram ao mesmo tempo. Mas por que ele faria isso? O projeto de construção foi cancelado. Germana olhou para Israel. Não oficialmente, Rômulo disse. Os documentos que cancelam a obra só foram protocolados hoje de manhã. Até ontem, para todos os efeitos legais, o projeto ainda estava em andamento. E tem mais, Israel acrescentou, parecendo preocupado. Ontem à noite recebi uma ligação de Adalberto. Ele disse que tinha documentos comprometedores sobre supostas irregularidades ambientais nas minhas empresas. Queria marcar uma reunião. Chantagem, Rômulo disse imediatamente. Ele está tentando pressionar vocês dois. Germana através da reputação profissional. Israel através de ameaças legais. O que fazemos? Vocês vão na reunião com ele, mas vão usar isto. Rômulo mostrou um pequeno gravador. Se ele tentar extorsão, vamos ter prova. É perigoso? Germana perguntou. Um pouco, mas é a única forma de acabar com isso. Israel segurou a mão dela. Você não precisa ir. Eu posso resolver sozinho. Não mesmo. Se é sobre o abrigo, eu vou. Somos parceiros nessa. Parceiros? No combate ao crime, Israel. Não interpreta errado. Mas a forma como ela não soltou a mão dele dizia o contrário. Naquela tarde, eles se encontraram com Adalberto num restaurante afastado do centro de Camboriú. Ele estava visivelmente nervoso, suando mais que o normal. Senhor, Gomes, doutora, Rodrigues, obrigado por virem. Vamos direto ao ponto, Adalberto, Israel disse. O que você quer? Bem, como vocês sabem, existem algumas irregularidades que podem causar problemas para ambos. A boa notícia é que eu posso fazer essas irregularidades desaparecerem. Em troca de quê? Germana perguntou, a mão no gravador dentro da bolsa. Digamos que meus serviços públicos merecem uma gratificação privada. 500 mil para mim. O projeto de construção volta ao normal. E os problemas legais da doutora simplesmente evaporam. Você está pedindo propina. Israel disse claramente. Eu estou oferecendo soluções. E se recusarmos? Adalberto sorriu friamente. Seria uma pena. A doutora teria que responder criminalmente por tráfico de medicamentos. E você, senhor? Gomes descobriria que suas licenças ambientais têm algumas assinaturas questionáveis. Você falsificou documentos? Eu não falsifiquei nada. Apenas facilitei alguns processos que talvez não tenham seguido todos os trâmites legais necessários. Germana olhou para Israel, que acenou discretamente. Eles tinham o que precisavam. Preciso de tempo para pensar, Israel disse. Claro, mas não muito tempo. Digamos, até amanhã. Quando saíram do restaurante, Germana estava tremendo de raiva. Aquele homem nojento, ele inventou a denúncia contra mim. E ainda por cima quer $500 mil para parar. Israel passou o braço ao redor dos ombros dela. Mas agora temos prova. Rômulo pode prendê-lo. E se ele tentar cumprir as ameaças antes? Não vai dar tempo. Amanhã de manhã esse pesadelo acaba. Eles estavam caminhando pela orla quando Israel parou subitamente. Germana? Sim. Independente de como essa história termine, eu quero que você saiba que estes foram os melhores dias da minha vida em muito tempo. E por causa dos problemas, ela sorriu, por causa de você. Desta vez, quando ele se inclinou para beijá-la, ela não recuou. O beijo foi suave, doce e carregado de promessas que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar ainda. Quando se separaram, Germana sussurrou. Isso complica tudo, eu sei. Israel sorriu, encostando a testa na dela. Vamos complicar juntos? E ali, com o sol se pondo sobre o mar de Camboriú e o som das ondas ao fundo,
Germana soube que sua vida havia mudado para sempre. Epílogo. 6 meses depois, Germana estava no jardim da cobertura de Israel, ajudando-o a plantar mudas de violetas para a nova área de recreação do abrigo Patas e Almas, que agora funcionava no terreno que seria do shopping, transformado em um centro de reabilitação animal que levava o nome da mãe de Israel. Lord Byron, o de Israel, e Lord Byron, o de Germana, haviam se tornado melhores amigos, dividindo harmoniosamente 2 potes de salmão gourmet e julgando silenciosamente todos os humanos ao redor. Rex corria pelo jardim com mais 3 cães resgatados, que agora moravam permanentemente com eles, enquanto Israel tentava convencer Germana de que plantar manjericão perto das violetas era uma péssima ideia botânica. Você vai matá-las, disse, tirando terra das mãos dela e as limpando com um pano úmido. Não vou, não. Manjericão é resistente. Resistente, mas invasivo. Vai sufocar as violetas. Plantas não se sufocam, Israel. Sofrem competição por nutrientes. Você está sendo dramático. Eu sou formado em administração com especialização em gestão ambiental. Sei do que estou falando. E eu sou veterinária. Sei cuidar de coisas vivas. Eles se encararam por alguns segundos antes de começarem a rir. Somos ridículos, Germana disse, se sentando na grama. Somos perfeitos. Israel se sentou ao lado dela, puxando-a para mais perto. O escândalo de Adalberto havia dominado os jornais locais por semanas. Ele foi preso em flagrante, tentando receber a propina, e as investigações revelaram um esquema de corrupção que envolvia várias construções irregulares na cidade. Vivian, após descobrir que sua guerra contra Germana havia sido completamente desnecessária, já que Israel estava realmente apaixonado e não voltaria para ela de qualquer forma, fez uma postagem pública pedindo desculpas e mudou-se para São Paulo. Rômulo foi promovido a delegado-chefe e começou a namorar Nina, que descobriu que homens de uniforme eram seu tipo depois de tudo. Dona Clarice ganhou mais 50 mil seguidores no YouTube depois que descobriram que ela era a avó da veterinária do elevador e começou a dar conselhos amorosos para casais famosos. E Germana descobriu que ser namorada de um empresário bilionário tinha suas vantagens, principalmente quando esse empresário usava a fortuna para criar o melhor centro de reabilitação animal de Santa Catarina e ainda por cima cozinhava melhor que ela. Germana, Israel disse, brincando com uma mecha do cabelo dela. Você se lembra daquele dia no elevador, quando eu desmaiei e virei meme nacional? Difícil esquecer. Você sabia que eu já estava te observando fazia 15 minutos antes de você entrar no elevador? O quê? Como? Você estava na recepção, discutindo com a secretária sobre as condições de ventilação do abrigo temporário, gesticulando como louca, vermelha de raiva, completamente apaixonada pela causa. Foi quando eu soube que precisava te conhecer. Então você me seguiu até o elevador? Tecnicamente, eu estava indo para a mesma reunião que você, mas posso ter demorado propositalmente para chamá-lo junto. Israel Gomes, você manipulou nosso primeiro encontro. Eu maximizei nossas chances de interação. Ele sorriu, beijando o pescoço dela. Diferença crucial. Você é terrível. Você me ama mesmo assim. Infelizmente. Felizmente. Ele corrigiu, rolando na grama para ficar por cima dela. E eu amo você também, mais que manjericão ama sol. Essa foi a analogia mais brega da história da humanidade. Foi romântica, foi brega. Então me dá um beijo brega também. E ela deu. Ali mesmo, no jardim da cobertura, com 2 gatos julgando e 4 cães correndo ao redor, enquanto o sol se punha sobre Camboriú e o futuro se estendia diante deles como uma promessa dourada. Porque às vezes, as melhores histórias de amor começam com um desmaio em um elevador e terminam com violetas e manjericão crescendo juntos, provando que até as combinações mais improváveis podem dar certo quando existe amor verdadeiro.